Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, assessor de investimentos da Esperato, e hoje estaremos aqui discutindo alguns dados da economia, falar um pouco sobre mercado financeiro, cenário desafiador para 2019, falar um pouco também sobre a ideia do PIB aí, o que seria esse tal do PIB que a gente tanto fala. Vai ser um programa muito interessante. Tem Eliseu Mânica Júnior diretamente aí de Miami, também está fazendo um bate-papo aí sobre investimentos, como ganhar dinheiro. Muito interessante o programa. Primeiramente, dar uma boa tarde aqui pro sócio assessor de investimentos e amigo Ronaldo Rosenthal. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Elan Rui. E boa tarde, nossos ouvintes. Vamos lá, então. O programa hoje, acredito que seja o número de 71, 72. A gente vai 72, número 72, quarta temporada Conexão Esperato, que já faz parte hoje da quinta-feira do nosso ouvinte. Iniciando então com o relatório Focus, relatório do Banco Central. Sai aí toda segunda. Quem quiser acompanhar lá no www.bcb.gov.br, Banco Central do Brasil. Tem muita coisa legal lá, calculadora do cidadão, verifica a Selic, e esse relatório sai toda segunda-feira, onde discute aí os principais indicadores da economia, como é que se espera uma inflação. Hoje a inflação se espera uma inflação em queda, em torno de 3,85%, a gente até vai falar um pouco aí essa questão no próximo bloco. Inflação em queda é juro baixo, gente, não tem o que fazer, a economia tem que mexer. Então 3,85% expectativa da inflação para esse ano que vem, em torno de 4%, e 2021 3,75%, muito longo isso, né? Porque vai ter reformas, muitas coisas vindo aí, mas a baixa principalmente aí de consumo também faz com que caia, uma demanda um pouco baixa, né? Quando tiver uma demanda maior, a natural aumento de preços, então a gente vê uma inflação realmente em queda nesse patamar aí, expectativa aí 3,85 ao ano para essa época aí. E aí com certeza pode se baixar mais os juros, né? Isso aí pode ocorrer. Essa ideia da inflação em queda, Felipe, é muito importante para o juro real, né? A gente fala que a Selic é a menor da histórica, mas a inflação também está muito baixa. Exatamente. Então o juro real, quando a gente vê quando a inflação era próxima a 14 e os juros agora, não é tão diferente assim. O impacto daquela ideia de ganhar 1% ao mês. Nossa. Tudo bem, não estamos próximo a 1% ao mês, mas também a inflação não está comendo o nosso percentual tão elevado como era antigamente. Exatamente. A gente imaginar o juro cair em torno de mais de 50%, né? Nesse período aí de 2 anos, né? Quem ganhava aí 1% ao mês já ganha 0,5%. É um curto período, né, Felipe? Em 2 anos é um radical, até para quem não é muito ligado, vamos dizer assim, no mercado financeiro, em investimentos, demora um pouco para entender o que está acontecendo. Exatamente, por isso cada vez mais a importância da assessoria, né? De chegar e entender um pouco mais sobre finanças, entender um pouco mais sobre o mercado financeiro. Tem muitas opções para o conservador, moderado, agressivo, muito melhor que a poupança, muito melhor que o CDB, e aí que a gente consegue uma rentabilidade até um pouco melhor, e às vezes com a mesma segurança diversifica, né? E vai descobrindo aí um novo mundo dos investimentos. Expectativa do dólar, pessoal, hoje em torno aí do final do ano, em torno de R$3,70. Muitos analistas ainda acreditam dólar a R$3,50, principalmente aí nos próximos meses. Porém, né, como virou praticamente um bordão, né, tudo dependerá aí das reformas, né, que tem que ocorrer esse ano, né, a expectativa, só para ter a expectativa do Tesouro Nacional, o déficit da Previdência esse ano atingirá os 330 bilhões de reais, é o déficit da Previdência. Isso aí é natural que tem que ser pago por alguém,
né? Ou vai ter que ser emitido dívida, ou vai ter que ser pago realmente por alguém. Isso é déficit realmente da Previdência Social para esse ano, para a gente ver a importância desse indicador, a importância dessas reformas que vão decidir, e nada mais, os economistas já estão dizendo, se realmente não ocorrer a reforma, entraremos em recessão, né? Recessão em 2020, uma recessão muito parecida foi em 2016, então isso aí os analistas já estão prevendo essa questão, por isso é uma luta contra o tempo, né? A reforma da Previdência nós começamos a falar no primeiro semestre do ano passado. Exatamente. E por algumas questões políticas ela acabou ficando de lado. Exatamente. Mas há um consenso que esse ano vai sair, não sabe como, em qual modelo, mas que vai sair uma reforma, vai. E aquela questão, quanto mais se adiar, pior será, mais cortes serão necessários, a né? Porque a ruptura é muito mais drástica, né? Se nós tivéssemos feito aos poucos, há 20 anos atrás, isso, vamos dizer assim, a troca seria um caminho bem mais simples para ir trocando aos poucos. Agora a gente precisa de uma ruptura e um novo modelo, de uma hora para outra. Exatamente. Então talvez para quem é contra, né, no sentido aí, talvez pensar aí nas próximas gerações, pensar realmente nos filhos, né? Vamos pensar como é que a gente quer o Brasil daqui 20 anos, né? Então talvez analisar realmente, refletir que o modelo ele tem que mudar. Expectativa de Selic pro final do ano em torno de 6,5%. Muita coisa também defende das reformas, né? É natural se a gente entrar numa recessão ano que vem, por não sair uma reforma, dólar alto, Selic tem que subir porque para tentar segurar o investidor aqui no Brasil, né? Então muitas coisas dependerão aí desse cenário. Mas a Selic, vendo a reforma, com certeza cai, economia real realmente dá uma bombada, que a gente vê hoje os estados e municípios principalmente, né? A gente vê hoje nos portais de transparência aí, o valor forte aí realmente de previdência, somente 2% do recurso vai para investimentos, né? Como a gente é da área de finanças, no momento que você tem você investe, é para algo futuro. Então no momento que você tem um orçamento de 65%, vamos dizer, para isso aí, 2% de investimentos, quer dizer que tua receita futura ela não tem para onde, não tem como crescer muito, né? Então vai ser tudo dependerá realmente de como é que esse ano aí a questão política vai ser resolvida, né? E aí também os dados interessantes que a gente vai comentar um pouquinho também no terceiro bloco. Do PIB do Brasil cresceu 1,1%, né? A gente vai falar mais sobre isso aí. Mesmo número aí de 2017, né? Foi o PIB de 1,1%, depois de 3,5% negativo entre 2015 e 2016. Vai ser importante, vamos falar mais no último bloco sobre isso, Felipe, que repetir 1,5% não significa que foi o crescimento de 1,5%, porque se você cai num ano ou sobe no outro, o número base é diferente. Mas vamos explicar bem melhor no último bloco. Show de bola! Então esse aqui foi o primeiro bloco. Segundo bloco aí tem Eliseu Mânica Júnior, diretamente de manhã, fazendo um bate-papo bem interessante sobre investimentos, como a gente pode acumular recursos a longo prazo. Daqui a pouco a gente volta aqui no estúdio do Conexão Esperato. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Uma boa tarde a todos os ouvintes do Conexão Esperato. Eu, Eliseu Mânica Júnior, aqui diretamente do sul da Flórida, especificamente de Miami. E no último programa acabei não participando e volto agora. É um prazer sempre poder dar minha contribuição. Hoje eu vou comentar um pouquinho mais sobre mindset. Eu acho que é primordial a gente ter mindset para os nossos objetivos e como a gente trabalha com finanças, com investimentos. É interessante comentar sobre o mindset da riqueza, a diferença entre riqueza, dinheiro e status, que muita gente confunde, né, esses três itens, né? Primeiro, o ideal é a gente sempre buscar a riqueza, nem dinheiro e nem o status. O que é a riqueza, né? Então a riqueza é a gente ter ativos que ganham enquanto a gente dorme, a gente comprar ou adquirir ativos que mesmo dormindo a gente vai estar recebendo algo, né? Vai ter ativos, né?
O dinheiro, o que é o dinheiro? O dinheiro é forma que a gente recebe, a gente faz um trabalho, alguma coisa, através de tempo, né? Ou através de mais dinheiro, né? A gente vai receber dinheiro. Então, basicamente, quando você é um assalariado, por exemplo, uma assalariada, trabalha por salário, ela está trocando basicamente por tempo. Quando você compra um iPhone, você está trocando por tempo de trabalho para ganhar um dinheiro e para trocar pelo iPhone, né? Então, dinheiro é como a gente troca por tempo e por dinheiro também. Investindo o dinheiro que a gente já tem, a gente pode ganhar um pouquinho mais dinheiro, né? E o que é o status? Então, o status é o nosso lugar na hierarquia social, né? Uma das coisas fundamentais também na criação de riqueza é que é possível, sim, uma riqueza ética. E a riqueza ética é aquela que gera valor para os outros, né? Gera valor através de uma solução de um problema, de uma venda de produtos, de uma inovação, de uma facilitação para as outras pessoas, né? Então, riqueza ela vem através de solução de um problema, né? A gente também joga um jogo chamado jogo de status, né? Esse jogo de status são pessoas que compram bens, compram coisas, gastam com coisas que não precisam para impressionar pessoas também que não precisariam estar perto, né? Então, compra de carros, compra de roupa, compra de relógios, compra de bens que não trazem riqueza, e são apenas passivos, mas que sim colocam essas pessoas, digamos assim, numa hierarquia, né? Uma elevação da hierarquia social. Como não ficar rico? Uma das certezas, como eu comentei ali anteriormente, alugando tempo, ou seja, trabalhando por salário, é a maneira que não vai ficar rico, que não vai ter riqueza, né? E o ideal é ter um patrimônio, no sentido de criar uma empresa, um pedaço de um negócio para ganhar a liberdade financeira, né? E através dessa empresa, desse negócio, procurar soluções que a sociedade precisa, mas que ela não sabe como encontrar ainda essas soluções. E o melhor, que é o tempo que a gente está vivendo, que é o tempo da internet, de custos baixos cada vez mais, é ganhar escala nesse negócio, usando, por exemplo, uma internet custo menor, custo baixo, que tem todas as informações disponíveis ali para a gente utilizar de uma maneira barata, que auxilia principalmente na questão de escala, né? O ideal também é escolher um setor, um negócio que tenha não seja um setor da moda, mas que tenha uma longa data de validade desse negócio, desse business, né? E principalmente com pessoas, a principal ativo é ter pessoas de longo prazo, né? Pessoas, então, parceiros de negócios que tenham alta inteligência, que tenham energia e, acima de tudo, integridade. É importante ter integridade, né? Integridade, caráter é aquilo que a gente constrói, demora 20 anos para se construir, mas que em 5 minutos a gente pode perder, né? Então, ser íntegro, ser correto não é fácil, mas é fundamental para ter um negócio, né? Para criar-se um negócio. Também não fazer parcerias, né? Com pessoas cínicas, com pessimistas, porque normalmente a crença dessas pessoas são autorrealizáveis, né? Uma das características também importante é aprender a vender, aprender a construir. Se você tiver essas duas coisas, se você criar essas duas habilidades, vender e construir relacionamentos ou negócios, você vai ser imparável, né, em termos de business, de negócio, né? É fundamental também ter um conhecimento específico, trabalhar com responsabilidade e também usar a alavancagem. Pode ser a escala da própria, exemplo, venda por internet ou algo assim, né? O que seria esse ter um conhecimento específico, Eliseu? É aquele tipo de conhecimento que você não pode ser treinado, que não tem como ser treinado. Se alguém ou a sociedade pode treiná-lo, pode treinar outra pessoa também, e aí você pode ser substituído, né? Como conseguir, então, um conhecimento específico? Ele é encontrado por pessoas que tenham, principal, duas características, né? Curiosidade e paixão. Paixão pelo que se faz e ter curiosidade. Quem faz isso tem o conhecimento específico de determinada área, né? E por que pessoas que normalmente têm uma habilidade especial, elas falam, e eu me coloco nesse caso, né?
não do caso da habilidade especial, mas no caso de Eliseu, eu não acredito que eu trabalho, eu faço o que eu amo, o que eu gosto. Então, isso parece não um trabalho, mas uma brincadeira. Por quê? Porque eu tenho curiosidade na área, porque eu gosto de aprender e porque eu tenho paixão pelo que faço. Então, você encontrando isso em um negócio, em qualquer área que você fizer, você vai ser imparável, né? Esse tipo de conhecimento específico também, ele é empírico, ele é através de buscar testar na prática, ler e ter informações e testar na prática. Ele não é ensinado em escolas ou algo assim. Ele é altamente também técnico e altamente criativo, né? Não pode ser algo automatizado ou terceirizado, não há essa possibilidade. Outra questão importante é a questão de ter responsabilidade e assumir o risco, né? Assumir risco de um negócio. O que é risco, né? O risco ele é bem relativo, né? Principalmente em investimentos. Para algumas pessoas é muito arriscado investir na Bolsa de Valores, para outras é menos. Por quê? Porque pessoas com dedicação, com paixão, com curiosidade, elas aprendem bastante, transformam o conhecimento, a informação em conhecimento, e aí com conhecimento diminui-se o risco de se fazer qualquer coisa. Então por isso que o conceito de risco é relativo. E quem assume riscos em qualquer negócio ou na vida, ele vai ser recompensado, ele é recompensado, é uma lei natural, né? Ponto fundamental também, né? Usar a alavancagem. A alavancagem de negócio, por exemplo, vem da onde? Vem do capital, do dinheiro, vem de pessoas. Ter boas pessoas é um capital intangível muito alto e não é fácil encontrar, né? E também produtos que sejam escaláveis, né? No sentido de dá para vender na internet com baixo custo e alta margem, né? Alta margem líquida. Alavancagem dos negócios: capital, pessoas e produtos. Pessoas trabalhando para você ou pessoas trabalhando com você. É importante, né? A própria alavancagem, só trabalhando, trocando por tempo, só vai impressionar a sociedade, né? Porque a sociedade, qual é a lei que a gente tem desde criança? Uma lei informal, digamos assim. Vá para a faculdade, estude o máximo que puder, arrume o trabalho, compre um carro, compre uma casa, financie por 20 anos, se aposente e viva, comece a viver, né? Mais ou menos é assim que a gente tem uma lei informal, né? Uma certa pressão da sociedade para fazer esse caminho. Mas o principal é que não tem... cada pessoa é única, cada ser humano é único e infelizmente a vida não vem com um livro, né? E é fundamental a gente aprender, principalmente com experiência. Então, quando se tem tempo, que é o ativo mais rico que a gente tem, a gente precisa usar com sabedoria, porque ele não volta mais. Não há como, por exemplo, bilionários, o Warren Buffett com 90 anos de idade, 89 anos de idade, com 80 bilhões de dólares, vier para alguém, para você, para alguma pessoa: olha, me dá um ano aqui da tua vida, eu pago $1 bilhão. Certamente ele pagaria bem mais do que isso se pudesse comprar. Mas não há essa possibilidade. Então, por isso que o tempo ele é fundamental na evolução, no aprendizado, e principalmente através de experiências, de viver, né? Viver é ter experiências, não ter medo, mas experiências com responsabilidade, é claro, né? Porque tem experiências que podem não ter volta, alguns erros que podem não ter volta, né? Errar é necessário. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas aprendem apenas com o erro. Tem dois tipos de aprendizado: pessoas que ouvem mais, teoricamente têm um mindset mais humilde, digamos assim, de ouvir, principalmente quem tem mais idade, mais experiência, e se colocar naquela pessoa com empatia e aí aprender, né, com o erro daquela pessoa. E existe uma outra forma de aprender também, que é só com experiência, é só passando por determinada coisa, mas vai custar o seu tempo, né? Então o ideal é se puder aprender de uma maneira com os outros, uma maneira humilde, ouvindo, a gente economiza tempo, né? E o tempo, como eu disse, é o ativo mais precioso que a gente tem na vida. Falei sobre forma de um negócio de alavancar, né? Voltando. Capital, pessoas e produtos. Eu falei sobre capital, sobre pessoas e sobre produtos. Produtos hoje
com a internet, com o Google, com sites para se vender online, é possível a escalabilidade, ou seja, vender mais produtos com menores custos, né? Para alavancagem principal e também linkando com o ativo mais importante que a gente tem, que é o tempo, com a escalabilidade, com internet, com as ferramentas que a gente tem, eu acredito que hoje sim, a gente está vivendo o melhor momento da história da humanidade, apesar de jornais, de manchetes que precisam de manchetes menos positivas para vender, né? Mostrarem, digamos assim, o contrário. A gente está num processo, por exemplo, informação. Antigamente, quem eram os ricos, há 500 anos atrás, eram pessoas que tinham donos de bibliotecas, né? Tinham livros escondidos, guardados, uma porta de correr fechada, o rei, a rainha. Então hoje a gente tem tudo isso numa internet, numa biblioteca pública com uma boa internet, ou num celular de R$30 e um cartão de R$20 com internet liberado, né, um chip. Então, parte de alimentação, a gente nunca produziu tanta comida dos mais variados tipos, orgânica, não orgânica, menos bom para a saúde, menos boa para a saúde. Mas nunca se produziu tanto. O problema qual é? A questão de distribuição, mas não de falta de comida. Então, vacinas, expectativa de vida aumentando, melhoria do saneamento básico, isso no mundo de modo geral, né? Então a gente está sim vivendo um dos melhores períodos, inclusive com o advento da internet, para business, para negócio, para empreendedorismo, a escala. Então, como ter riqueza? Usando a escala. Como ter escala? Fazendo produtos que trabalhem para você enquanto você dorme. E aqui eu vou entrar de uma maneira mais específica. Exemplos. Escrever livro é uma. Está dormindo, pode estar vendendo online, né? Blogs, gravar vídeos, gravar podcasts, criar conteúdo é um dessas maneiras, né? Que utiliza-se venda, digamos assim, desses produtos quando você atinge um ponto de conhecimento específico, especial, que é linkado então à curiosidade e paixão, como eu já comentei antes, automaticamente fazendo o que você gosta e mantendo a curiosidade de aprender cada vez mais, com paixão, com dedicação, o resultado é certo. Dizem que para você se tornar mestre em uma determinada atividade, e por exemplo tem um livro chamado Outliers, que cita inclusive os Beatles, treinaram mais de 10 mil horas em conjunto. Então, pessoas que atingem mais de 10 mil horas de treinamento são pessoas de dedicação, são pessoas que já atingem um conhecimento especial, né? Acima da média, né? Como aprender habilidades especiais, né? Como ir direto ao ponto, evitar, então, revista de negócios, classes de negócios. O que buscar, né? Ler sobre microeconomia, ler sobre psicologia, ler sobre persuasão, ler sobre ética, sobre história. A gente aprende com a história, é fundamental saber a história, sobre matemática e hoje, ideal, para quem está começando e tal, saber mais sobre computadores, né? A leitura é fundamental também e ela é muito mais rápida, que você aprende de uma maneira mais rápida do que apenas ouvir. E fazer, você aprende muito mais rápido do que somente assistindo, né? Algo fundamental também é saber o seu valor por hora, quanto é o seu valor que você recebe por hora, e aumentar isso com conhecimento específico, com algo, uma característica que você tenha, que seja rara, né? Com isso você vai ganhar mais, né? Vai aumentar esse valor hora. Vão ter momentos, alguns trabalhos que não vão valer a sua hora trabalho, né? Como empreendedor, como empreendedora, né? Então, se possível, for mais barato terceirize. Aqui, de novo, vai a questão de tempo, né? Trabalhar também o máximo que puder. E encontrar, principalmente, pessoas corretas, honestas, e que você gostaria que trabalhasse para um longo tempo, né? Trabalhar o máximo que puder, né? Com quem você trabalha, o que você trabalha, o que você faz, é muito mais importante do quanto você trabalha. Tentar sempre, uma das questões sobre conhecimento, se a gente melhorar 1% ao dia, durante um ano, vai dar 331% de melhoria, vai dar mais de 3 vezes a você, o seu conhecimento no início do ano. Então, só 1% por dia é importante. E o que é isso? São juros compostos. Os juros compostos funcionam nos investimentos e funcionam também na parte de aprendizado, de conhecimento. É a sétima
maior força do universo, segundo Einstein, né? Pessoal, então vou ficando por aqui. Comentei um pouquinho mais hoje sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre status, que muitas pessoas confundem com que tem o mesmo significado, mas que são diferentes. Falei sobre ética, sobre solução de problemas para a sociedade, empreender, ter um negócio, ser empresário, é basicamente oferecer soluções para a sociedade, é necessário, né? São necessários mais empreendedores, são necessários mais empresários, mas que nem todo mundo vai ter um perfil de assumir riscos, né? É importante ter o perfil de assumir riscos, né? Quem assumir riscos vai ser remunerado, né? Ainda mais se fizer um trabalho com ética, com dedicação, com paixão e melhorando aí a cada dia, né? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e uma boa tarde. Valeu! Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui, Conexão Esperato, terceiro bloco. Mandar um abraço para Eliseu Mânica Júnior nos ouvindo agora diretamente do sul da Flórida, Miami, fazendo um bate-papo bem interessante aí sobre acumulação de recursos, toda a lógica de matemática financeira e de prosperidade financeira aí que ocorre ao longo do tempo para quem tem esse hábito, né, de poupar, de buscar dar tempo ao tempo, transformar o trabalho em ativos. Acho que é algo, a melhor coisa que tem, né, a melhor coisa que tem para pensar no futuro. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais uma prosperidade, juros compostos, uma coisa que é o que faz esse dinheiro crescer exponencialmente, né? Então é bem interessante esse bate-papo aí. Tem muitos livros interessantes, né, Ronaldo, pra gente indicar. O pessoal sempre pede indicação de livros aqui, né? Tem muitos livros tem o Gustavo Cerbasi, né? Napoleão Hill, tem muita coisa boa aí que pode auxiliar a pessoa para abrir Pai Rico, Pai Pobre, né? São muitos materiais interessantes aí, né? Essa ideia da cultura, né, Felipe? Nós temos que se preocupar com o nosso futuro. A gente muito terceiriza isso. Por exemplo, a minha previdência é o governo que tem que cuidar. Não teria que ser eu cuidar do meu futuro. Essa ideia tem que mudar. Livros, você fala, tem os Napoleão Hill, que é o autor mais vendido, Quem Pensa Enriquece, um livro excelente para ler. A Lei do Triunfo, Mais Esperto que o Diabo, é um nome que até causa medo em alguém, também um livro excelente. E tem toda essa ideia que tu vê que na cultura americana tem. A cultura americana, a tua previdência é você investindo na cultura americana, as empresas americanas. Você investindo para você mesmo no futuro. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem isso. A gente sempre terceiriza na mão dos outros. E quando outros tomam decisão por nós, nem sempre é como a gente quer, né? Exatamente. Então, a leitura é sempre algo fantástico. Hoje aí tem e-books, tem muito material bom, tem o Kindle, tem o iPad, então só não lê quem não quer, né? E quem não tem muito tempo para ler, tô na estrada, sempre viajando, tem no YouTube os audiobooks, né? Então tu baixa qualquer livro ali, tem o áudiozinho, vai escutando na estrada sem problema nenhum, não tem desculpa para não se informar, né? O próprio podcast, né, da Esperato, aqui quem quer se informar melhor sobre investimentos, pode chegar lá, puxar aquele podcast lá e ouvir todos os programas que a gente está discutindo aqui, né, o bate-papo, né, os erros aí que a gente vai sempre melhorando desde o início, programa número 72 hoje. Então hoje a informação está aberta, né, Ronaldo? E aí e já puxando agora para a parte de investimentos, né, que é o que a gente veio para conversar também, já falando aí sobre o rombo da Previdência. Não é 330 bi, 309 bi será o déficit da Previdência esse ano, sim, a reforma, né?
E aí a gente discute muito a questão do PIB, né? O que é o PIB? Uns até políticos anteriores dizem ninguém come PIB, né? Existia um bordão, né? O que seria esse tal do PIB, né? E o PIB a gente vem em 2 anos, né? O Produto Interno Bruto aí com uma valorização, né? Com um ganho aí que a gente teve. O PIB, o crescimento do país durante 2 anos ele foi negativo, né? 2016, 2017, né? Isso é muito importante, Felipe. Vamos tentar fazer um número redondo para o ouvinte entender. Vamos lá. Vamos dizer, nós temos o número 100 hoje. Se nós subimos 10%, nós vamos chegar a 110. Mas se nós cairmos 10% num ano e subir 10% novamente no outro, nós não chegamos no 100, nós chegamos no 99. Isso aí. Então, como nós tivemos o PIB negativo em 2015 e 2016, exatamente, para recuperar o patamar zero vai demorar um pouco ainda mais que a queda foi acentuada em 2015 e 2016. Para ter uma noção, em 2015 foi 13,5% e em 2016 3,3%. Então, subindo de 1 em 1 vai demorar um bom tempo ainda para a gente chegar no nível que nós estávamos em 2014. Exatamente. Então é bem interessante esses dados aí, e o Brasil realmente vem numa recuperação, né? A gente teve 2 PIBs negativos. É importante dizer sempre quando se tem 2 PIBs negativos, foi 2015 2016, grandes mudanças ocorreram, né? Isso foi desde 1900, um dado tentando Ricardo Amorim trouxe, né? Sempre quando teve esse período, as grandes mudanças aconteciam depois, e aí aconteceria uma forte alta, né? Isso aí depende de muitos fatores, né? Mas grandes revoluções do país ocorreram, né? Nesse período. E é interessante o que puxou muito esse PIB aí, principalmente agora, até no 4º trimestre foi de 0,1%, né? A gente só pensou em política, não pensou mais em crescimento, né? É algo do Brasil, né? A gente sempre falava, vamos se programar para fazer alguma coisa, agora não, dependemos das eleições. Essa conversa foi muito utilizada no passado. Vamos programar alguma coisa, dependemos do resultado das eleições. Não podemos fazer nada até o momento. Exatamente. O setor de serviços acho que foi o destaque do ano, né? Segundo o IBGE, o crescimento de 2018 foi garantido pelo setor de serviços, corresponde a 75,8% do PIB. Nossa, né, gente? É forte, né? As 7 atividades do setor tiveram taxas positivas, né, com destaque para as atividades imobiliárias, setor aí que vem numa recuperação, setor pujante de geração de empregos, né? Setor imobiliário, cresceram de 3,1% contra o comércio cresceu 2,3%. Então aí teve os destaques, foi os serviços 1,3%, agropecuária até foi bem abaixo, 0,1%, consumos das famílias 1,9%, investimentos 4,1%. Então, questão da agropecuária até, Felipe, fazendo uma análise, tu acha que ainda impacto do que aconteceu com a JBS, que é a nossa maior importadora de proteína animal, que isso causou até algumas, vamos dizer assim, restrições no mundo afora, Rússia embargando nossa carne, Israel também tinha um problema no período do contrato, porque a gente é um grande produtor. Exatamente. Então só 0,1 é um resultado realmente positivo, mas não é, vamos dizer, a expectativa que nós temos, né? Exatamente. Isso aí tem muito a ver também o preço das commodities estavam baixas no período, o petróleo também estava baixo, soja mesmo parecendo alto para nós, em dólar, né, em bushel, mas tem muito a ver, com certeza, o PIB de tudo que isso ocorreu. Esperava-se um pouco melhor, né? Eu digo que realmente isso bombar agora. E começou a frase que os políticos antigamente falavam, ninguém come PIB, agropecuária sim, a gente come PIB também. Exatamente. O PIB é fundamental, né, para medir realmente o crescimento de um país, né? Essa reforma, vamos discutir realmente o gado fiscal, né? O salário, ele acompanha a inflação, né? Inflação, vamos dizer, de uns 4 anos, vamos trabalhar com a inflação, foi o 10 mais 6, vamos trabalhar com 20, 22, 23%, né? Vamos trabalhar com esse dado aí dos 4 anos, e o crescimento do país, o crescimento da receita, não veio, né? Por isso que a gente vê os orçamentos estourando, principalmente nas prefeituras, nos estados, da União. Realmente o país realmente cresceu, ele teve um decréscimo em 2015, 2016, né, 3,5%, de novo mais 3,3%, e agora se recuperou somente 1,1%. Então o salário ele aumentou 23%, 24%, enquanto que a sua receita, né, aumentou acho que nem 1%. Se nós pegarmos esse histórico, Felipe, que fica bem claro aqui,
2011 4%, 2012 1,9%, 2013 3%, 2014 0,5%, e aí as duas quedas, 13,5% e 3,3%, 2015 e 2016. Aqui a gente entende quando fala que foi 2 décadas perdidas. Nossa, é verdade. É uma geração inteira perdida por causa desses números. Fica bem claro isso. Até nós retomar esse patamar vai ser um longo caminho. Exatamente. Por isso que se discute reformas agora, né? É bem interessante, é bem interessante essa análise. A década perdida realmente, né? Por isso que às vezes até o próprio empreendedor, o brasileiro, muitas vezes ele vê assim que não, parece que a coisa não anda, né? Pô, eu trabalho, estou estudando e a coisa realmente, estou procurando emprego e a coisa não, e a gente vê realmente que a importância, eu digo, que tem a economia, a importância que tem, né, a gente conseguir descolar somente a política, né, as decisões políticas de alguém na vida das pessoas, porque realmente é muito sério, né? É uma década perdida, né? Então qualquer erro de um governo, qualquer erro estratégico, né, de um governo se torna destruidor, né? Essa é a palavra. A centralização é um problema, né, Felipe? A gente está muito concentrado em decisão de poucos. Isso é um problema seríssimo no Brasil. A gente até faz uma análise do índice SP 500 e do Ibovespa. O Ibovespa é o índice que mede as empresas que estão na Bolsa. Em torno de 63 empresas, eu acho que mede nosso índice Ibovespa. Quando a gente for num índice americano, tem mais de 3 mil aparecendo. Então aí a gente vê a diferença. Nós dependemos de 63 empresas para ter um retorno positivo ou negativo. Lá eles precisam de 3 mil. Essa diversificação é muito importante. Verdade. É muitas pessoas tomando decisão. Não é uma concentração em poucos aqui. Um fato isolado que ocorre em algum segmento pode acabar com o PIB brasileiro. Exatamente. E a gente vê, sendo otimista, a gente vê uma melhora, né? Acredito que como já a estatística já mostrou antigamente, Ricardo Amorim, até nas suas palestras, o economista Ricardo Amorim traz isso, né? Sempre depois, quando se ouve, né, 2 PIBs negativos na economia, isso aconteceu em 1900, aconteceu em 29, com a crise de 29, depois aí o próprio Getúlio vai uma revolução, né, depois novamente aí na ditadura militar, e foi em 94, sempre teve fortes mudanças, né, e fortes crescimentos depois, né. O grande problema é que o Brasil ele engorda o Estado nesses períodos aí, né, e depois quando a maré fica baixa, a coisa fica um pouco mais complicada, né? Mas é o otimismo aí que esperamos aí que a gente entre num ritmo aí de crescimento acelerado, né? Fundamental isso, e claro, muito dependendo das reformas, né? De se trabalhar de uma forma, senão a gente vai ter novamente algo vermelho, né? Em 2020, né? Isso é complicado. Nós temos que deixar aquela ideia de ser o país do futuro e começar a ser realmente, porque o Brasil é o país do futuro desde a década de 70. Exatamente. Então é uma boa reflexão. Nos investimentos, como é que mexe isso aí? Para acabar quase o programa aqui nos investimentos, é tudo, né? Tudo. A gente vê um apetite um pouco mais do risco, num período quando a gente tem um juro baixo, as carteiras mais estruturadas, né? Interessante, né, Ronaldo? A gente vê isso no dia a dia, o crédito privado, né? Como é que tá? Antes era o BNDES, que era o grande propulsor, né, do mercado de crédito. Hoje o BNDES, com o Estado totalmente sem dinheiro, saiu da jogada, e aí os créditos privados, os fundos de crédito privado, fundos de infraestruturas têm que fechar com tanto recurso, né, e esse dinheiro com certeza vai entrar na infraestrutura do país. Então o crédito privado está assumindo novamente a sua responsabilidade, né? E é um cenário muito interessante, Felipe, porque o investidor ganha mais com o crédito privado e o seu dinheiro vai para a infraestrutura do país. Isso é um cenário ideal, vamos dizer assim. A gente para de financiar um governo que está muito atrelado a ter que pagar as dívidas que ele já tem, inclusive da reforma da Previdência, que não consegue fazer investimentos, e investimos direto em grandes empresas, investindo numa Petrobras, Ipiranga, empresas de todos os segmentos, agrícola. Então o investidor consegue financiar o país para ter um retorno maior. Isso é muito interessante, é um modelo que, como você disse, a gente não precisa passar pelo BNDES para isso. O BNDES é para o microempresário, ele não tem que ajudar o grande empresário, a empresa gigante. Nós podemos investir direto nessas grandes empresas, então isso se torna muito interessante. E para o investidor, ele tem os fundos de debêntures incentivados, são isentos de imposto de renda. Para a pessoa física tem uma lei que para quem investe no setor de infraestrutura, né, natural ter uma certa isenção, né, de imposto de renda, porque está investindo realmente na infraestrutura do país, né. Isso aí tem uma demanda muito grande de dinheiro. E o fundo de crédito privado, já fazendo uma analisinha bem simples,
é aquele fundo que ele vai diversificar em vários projetos. Então ele vai botar no máximo a 3 a 4% em vários projetos, vai investir em empresas da própria bolsa, lembrando que não em ações, né? No título da empresa, a empresa ela pega dinheiro emprestado, vai pagar lá os 100% do CDI, o IPCA mais 5, isso aí, isso entra, né, para o gestor, e o gestor repassa para os cotistas, e esse fundo hoje está rendendo, né, Ronaldo? 115, de 110 a 120%, os mais longos em torno de 140 de CDI, né? Isso aí é uma maneira de tal o investidor investir no CDB, na poupança, quando vê tá ganhando aí o dobro da poupança, né? Diversificado e ao mesmo tempo investindo no país. E tem as características desse fundo que a gente brinca, né, Felipe? É o fundo reloginho. Ele dá sempre aquela linha retinha e dando positivo, porque é um investimento em renda fixa. Exatamente. Muitas vezes a gente pensa, investir na empresa, eu estou comprando ações. Isso não é ações, é crédito privado. A empresa emite um título e ela vai acertar uma taxa. Exatamente. E o gestor faz uma análise dessas taxas e compra os melhores fundos. Os melhores fundos, os melhores títulos privados. Exato. Então é um título de renda fixa, é muito parecido com o CDB. Até nesses fundos tem muitos CDBs de bancos. É verdade, que eles negociam direto, é totalmente diversificado, como o Felipe mencionou. E o gestor acaba montando uma carteira, vai emprestar 3% lá para a Petrobras, o dinheiro vai emprestar 50 milhões a um juro de 0,7, né? E aí vai diversificando aqui no CDBX, e aí monta uma carteira bem diversificada, rendendo um pouco melhor que a renda fixa, com liquidez, isso é interessante, e aí consegue ao mesmo tempo investir, né, no país aí com segurança, né? Para ter uma análise rápida, a poupança rendendo 70% do CDI, os títulos públicos rendendo 99,5%, o Tesouro Selic. Exatamente. E aí um crédito privado 115% do CDI. Exatamente. Então, e todos um reloginho, todos renda fixa. Então aí vale a pena, numa época de Selic baixa, dar uma analisada nessas opções que nós temos no mercado, e até para fomentar a própria economia. Com certeza. Sempre lembrando, isso são títulos de diversifica, né? Você coloca ali um pouco de tesouro, bota esse fundo de crédito privado, você monta uma carteira, essa é a nossa função, né? E aí você diversifica, está ganhando muito melhor que o banco, está investindo no país, está investindo na infraestrutura nacional. Então, é muito interessante para quem é aquele risco conservador, moderado, que a gente está sofrendo agora, né, para alocar esse tipo de cliente, mas mesmo assim pagando muito melhor que os bancos aí, né, que a gente consegue umas taxas diretamente com as tesourarias. Beleza, pessoal? Finalizado mais um Conexão Esperato. Um abraço a todos, um abraço a Eliseu Mânica Júnior, abraço ao Marcel, toda a equipe Esperato que vem nos acompanhando nosso dia a dia, programa número 72. Daqui 2 semanas estamos de volta, após o Carnaval, descansar agora no Carnaval, ver como é que vai ser as decisões do governo, porque o país no Brasil ele começa depois do Carnaval, né? Então daqui 2 semanas estamos de volta. Um abraço a todos, bom feriado e até o próximo programa.